Bom dia. Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem? Como é que começaram a sexta-feira? Como é que estão passando, né, a semana? Tudo bem por aí? Olá. Bom dia. Olha, hoje o tema é muito interessante, muito interessante. E aí eu pergunto para você: você tem buscado vencer o desânimo? Aliás, a pergunta é o seguinte: primeira pergunta, você já passou pelo desânimo alguma vez na sua vida? A gente tem que começar por aí, né? Você já passou pelo desânimo alguma vez na sua vida? Olha, vamos começar analisando o seguinte: o que gera desânimo? Me diga aqui, comenta aqui, você já passou pelo desânimo alguma vez na sua vida? Você já teve alguém perto de você que tentou destruir os seus sonhos? Alguém que veio com uma palavra para a derrubar? Alguma vez alguém veio com uma atitude proposital para a prejudicar? Ou ainda, que você que a deixou, nesse caso, chateada, angustiada, e você viu que a pessoa veio, vou usar uma palavra aqui chula, com sacanagem mesmo, para a derrubar? Alguma vez, eu estou trazendo aqui algumas possibilidades que geram o desânimo. Você está passando agora por uma crise? Crise conjugal, crise relacional, crise financeira, crise interna. Você está passando por uma crise? Isso está te deixando desanimada? Você está passando agora por uma doença? Ou com você própria, ou com alguém que você ama, e por conta disso você está desanimada? Ou ainda, os seus desafios hoje são tão grandes, que você já está desanimada para conseguir vencê-los? Olha, vai analisando. Ou ainda, você tem andado tão cansada. Sabe o que é exaustão? A exaustão está te tirando o ânimo. Você está ficando desanimada por conta do cansaço excessivo? Ou ainda, você tem um sentimento dentro que de repente, do nada, você fica desanimada? Você estava bem animada, feliz, para cima, e de repente, você fica desanimada? Veja se algumas dessas situações estão acontecendo com você ou já aconteceram, e você vai analisando: nossa, eu fiquei desanimada por causa disso. Já aconteceu? Olha, eu costumo dizer que quando alguma dessas situações ou alguma palavra de alguém chega até nós para nos derrubar ou para destruir os nossos sonhos, quando alguma coisa dessas aqui, que eu fui levantando aqui, quando alguma dessas coisas chega até nós, o que acontece? Para mim é nítido. Acontece o seguinte: aquilo que tem o peso de uma formiga se torna um elefante. Uma atividade simples, banal, ordinária da vida se torna como se fosse um peso de um elefante. Já experimentou isso? É real para você isso? Concorda? Concorda com isso? Ou ainda, você também tem uma outra possibilidade aqui que eu estava lembrando. Ou ainda, você tem expectativas para alguma coisa na vida e de repente elas são frustradas. Aí você
fica desanimada. Isso é real? Já percebeu alguma coisa desse jeito na sua vida? Vou pedir um favor. Clica aqui no coraçãozinho para que o Instagram possa distribuir essa live para mais gente. Ele entende que quando a gente clica nos coraçõezinhos aqui, ele vai distribuindo para mais gente. E se você agora conhece alguma pessoa que está desanimada, já manda, dá um aviãozinho aqui embaixo e manda essa live para essa pessoa ouvir. Porque essa palavra aqui é para nos transformar. Nós que desejamos ser mulheres elegantes por inteiro, nós precisamos aprender a vencer o desânimo. Concorda? Porque senão não seremos elegantes, não tem jeito. Se você não me conhece ainda, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. Estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais uma mulher elegante por inteiro. Por dentro, sem desânimo, alegre e por fora, mais uma imagem legal e um comportamento legal elegantes. É esse o nosso propósito aqui. Então vamos pensar o seguinte: o que é desânimo? Coloca aqui se você está passando por alguma dessas situações que a gente acabou de listar. Coloca aqui se você está passando por alguma dessas situações aí na sua vida. Se você está hoje desanimada, coloca aqui. E agora, o que é desânimo? Olha só, fui ao dicionário. Eu sempre gosto de ir, né? Para a gente pegar o real sentido da palavra. O que é desânimo? Característica de quem está desanimado, sem ânimo, ausência de entusiasmo, de vontade e de coragem. Quando você está desanimada, você tem coragem de ir para a academia? Quando você está desanimada, você tem coragem de se arrumar? Quando você está desanimada, você tem coragem de fazer as coisas? Ou você faz só o trivial? É também o resultado do conflito sentido entre a expectativa e um acontecimento que parece diminuir as chances dessas expectativas se concretizarem. Ou seja, você tem uma expectativa e de repente você vê que aquilo lá não vai dar certo, vai ser frustrado e aí aquilo lá já gera em você um desânimo. Outra coisa, trata-se de uma resposta emocional, o desânimo, certo? Então, o que é desânimo, a gente acabou de ver. Mas quais são os sinônimos de desânimo? Quais são os sinônimos? Primeiro, abatimento, apatia, fraqueza, prostração, desestímulo, né, para com as coisas, desalento. Então, o abatimento, a apatia, a prostração, a fraqueza, tudo isso são sinônimos de desânimo. E aí, então, quais são as consequências que o desânimo gera em você? Coloca aqui para mim. Se você já passou por um desânimo, um momento de desânimo, quais foram as consequências? O que desencadeou em você por conta do desânimo? Coloca aqui para mim se alguma coisa dessas, alguma coisa já foi consequência do desânimo que você estava passando. Primeiro, eu vou listar aqui alguns. Você fica sem estímulo para fazer as coisas quando você está desanimada? Segundo, faz apenas o estritamente necessário? Ou você faz mais coisas dentro de casa, fora de casa, no trabalho? Você produz muito quando você está desanimada? Você quer só ficar deitada quando você está desanimada ou não? Você quer se arrumar? Estar bem vestida quando você está desanimada? Você quer se exercitar, ir para a academia, fazer uma caminhada e tal quando você está desanimada? Será que isso é uma consequência do desânimo? Você, quando está desanimada, você não quer cuidar de si, você tem assim
aquela falta de estímulo para cuidar de si, para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus queridos? Tem? Quando você está desanimado? Ó, coloquei mais ainda. Você não consegue fazer dieta quando está desanimada? Ou você consegue? Quando você está desanimada, você consegue ter aquela comer só o que é correto, saudável? Ou você, quando está desanimada, vai lá e come aquelas coisas mais calóricas? Você sai de casa de qualquer jeito, quando está desanimada? Ou, quando você está desanimada, você vai lá e se arruma muito bem? Você acaba deixando os dias irem passando sem produzir quase nada, o mínimo necessário, quando você está desanimada? Já passou por isso? Veja se essas não são consequências reais quando estamos desanimadas. São reais. Isso são alguns que eu fui lembrando aqui e fui listando para a gente refletir. Nós estamos refletindo. E aí, então, a gente para e pensa o seguinte, ok, como vencer o desânimo? Como, então, vencer o desânimo? Eu vou listar aqui alguns pontos que não são reais para vencer o desânimo. Primeiro, eu vou listar os que não são. Por quê? Porque eles são paliativos. Várias pessoas pregam que eles podem resolver o desânimo, mas eu discordo plenamente, porque eu os qualifico como paliativos. Veja só o primeiro. O que as pessoas estão dizendo que podem vencer o desânimo? Primeiro, elas falam assim, que não vai resolver de fato, o que não vai ser. Primeiro, fazer planos, sejam eles de curto, médio ou longo prazo. Exatamente, tudo isso, não é, Verônica? Exatamente. São as consequências de quando estamos desanimadas. Agora, presta atenção aqui, Verônica, no que as pessoas estão dizendo que resolvem o desânimo, mas eu discordo e creio plenamente que são apenas paliativos. Primeiro, elas falam que fazer planos vai resolver o seu desânimo, mas pode até parecer que resolverão o desânimo ao traçar objetivos. É bom, é bom. A gente precisa traçar objetivos, mas resolver o desânimo não vai. Paliativo. Veja, são bons. Esses itens que eu vou citar agora são bons? São bons. Mas vão resolver o problema do desânimo? Não. Então, primeiro, fazer planos é bom. Traçar objetivos é bom, sim, mas vai resolver o desânimo? Não vai. Então faça, mas saiba que não vai resolver plenamente o desânimo. Eles são paliativos. Segundo, procurar se alimentar corretamente e dormir bem. É bom? Sim, é bom quando nós nos alimentamos bem, quando nós dormimos bem. Veja, a gente citou aqui agora, o cansaço, a exaustão nos deixa desanimadas, tristes até, sem vontade de fazer nada, sem coragem de fazer nada. Então veja, se você está desanimada, você vai conseguir alimentar bem, como a gente citou agora? Não, provavelmente você vai querer comer só aquelas comidas mais calóricas. Você não vai conseguir fazer dieta se você estiver desanimada. Segundo ponto, você vai querer só dormir. E aí a gente precisa dormir mesmo. Nós precisamos, quando a gente está desanimada, triste, a gente precisa dormir para recuperar também. Porque às vezes o desânimo vem por causa da exaustão, de problema físico, né? Então precisamos também. Mas não resolverá o ponto do desânimo. Não vai. Presta atenção no que a gente está analisando. Terceiro, as pessoas falam por aí que o desânimo pode ser vencido quando você se dá presentes, mimos. Se dar presentes, mimos, dar a você própria. É bom? É legal, mas olha quantas histórias a gente já ouviu
E eu já presenciei de pessoas que estão ali naquele momento desanimado, triste, abatida, assim, sem estímulo, aí sai para ir fazer compras. Compra, é o consumismo, mas aquilo vai resolver o problema? Não, é paliativo. Paliativo. Nós precisamos, sim, achar o que resolve. E comprar alguma coisinha para nós é bom? É, mas vai ser apenas aquele momento ali e às vezes você nem vai ficar tão feliz assim. Presta atenção. Outro ponto que falam por aí. Livrar-se de relacionamentos tóxicos. De fato, isso é bom? É bom. Mas você vai ver que para esses relacionamentos até parecerão, parar com eles, até parecerão que, assim, quando a gente para com esses relacionamentos, eles podem até ser uma solução temporária. Porque o desânimo mesmo não é curado e sarado quando você quebra um relacionamento desse. E aí eu quero trazer um exemplo aqui de Davi. Você já deve ter ouvido falar sobre Davi, aquele pastor de ovelhas lá da Bíblia, que foi escolhido por Deus para ser rei. Ele tinha sido ungido como rei pelo profeta Daniel, e ele foi até o campo de batalha onde os irmãos dele estavam lutando contra os filisteus. Quando ele chega lá, no campo de batalha, nós já até fizemos uma live sobre isso aqui, maravilhosa. Mas vou citar só um trechinho. Quando ele chega lá no campo de batalha, sabe o que acontece? Ele vai ter uma conversa com o irmão mais velho dele que estava lá. Porque justamente o pai de Davi pediu que ele fosse ao campo de batalha levar mantimentos, pães, queijos, castanhas, essas coisas, para os irmãos mais velhos dele que estavam lá no campo da batalha e para os superiores. Chegando lá, Davi então tem uma conversa com o irmão mais velho dele, se não me engano chama Eliabe. Ele tem uma conversa e a conversa de Eliabe para com Davi é exatamente daquela pessoa que quer destruir os sonhos da outra, sabe? E esse irmão mais velho de Davi fala de um jeito horroroso. Isso, exatamente, o profeta Samuel, isso mesmo, obrigada. O profeta Samuel que ungiu a Davi. Então, quando o Davi está lá conversando com o irmão mais velho dele, lá no campo de batalha, depois que ele já chegou lá, se você tiver a oportunidade de ler, lá em 1 Samuel 17, você vai ver como que esse irmão, ele era aquela pessoa que põe para baixo, que destrói sonhos, que derruba, sabe? Exatamente. Exatamente, ele era essa pessoa que derruba, que põe para baixo e tudo. E lá a gente aprende com Davi como que Davi teve uma postura legal. Ele ouviu todas aquelas coisas ruins que poderiam tê-lo deixado desanimado, abatido, a ponto de voltar para casa e nem fazer mais nada lá naquele campo de batalha. Mas ele não se deixou abalar por aquela palavra contrária lá do irmão dele. Ao contrário, ele teve uma postura assim de Deus, assim, eu classifico que ungida pelo Espírito de Deus, ele teve uma postura, ouviu todas aquelas coisas contrárias, ruins, que nós ouvimos constantemente de pessoas que vêm com esse objetivo de nos derrubar. Davi ouviu tudo, não deu crédito para aquilo e, ungido pelo Espírito de Deus, ele continuou ali naquele propósito que ele tinha. Então nós aprendemos que, por mais que nós tenhamos assim, esses relacionamentos tóxicos com pessoas que têm esse objetivo de nos derrubar, a gente tem que ter essa postura como Davi. Esse é um ponto. Veja, nós não conseguiremos vencer o desânimo afastando e quebrando esses relacionamentos. Porque às vezes você tem um relacionamento desse dentro do trabalho. Como é que você vai cortar o relacionamento lá? Às vezes é com o seu chefe.
Às vezes é com seus colegas de trabalho. Como é que você vai cortar? Então, assim, nós temos que aprender a conviver com essas pessoas, sabendo que não é o corte com essas pessoas, relacionamentos tóxicos, como a exemplo do irmão de Davi, que não é o corte que vai nos tirar o desânimo. Olha esse exemplo. Mais um item muito importante que as pessoas falam por aí que vão acabar é investir no seu autoconhecimento. Tem gente falando que quando nós nos conhecemos, cada vez que nós nos conhecemos, mais a gente vai conseguir vencer o desânimo. Discordo plenamente, porque quanto mais eu me conheço, mais eu vejo que eu sou fraca, mais eu vejo que eu sou pecadora, mais eu vejo que eu não tenho capacidade de nada, mais eu vejo que eu não consigo mudar a mim mesma sozinha, mais eu me deparo com a minha situação real. Então, discordo plenamente. Quanto mais eu me conheço, mais eu vejo que eu preciso da graça de Deus. Quanto mais eu me conheço, mais eu vejo que eu preciso ser cheia do Espírito de Deus. É exatamente isso. Então, não concordo que isso resolva o desânimo, não. Mas aí, qual é a última pergunta que a gente precisa responder? Como vencer o desânimo? Se tudo isso não resolve o desânimo, como que nós venceremos o desânimo? E eu sei, e posso afirmar, que você, como eu, já passou por alguma daquelas situações que nós citamos no início da live. Eu tenho certeza que você já passou, se você não estiver passando agora. Então, como vencer o desânimo? Primeiro ponto, buscar a presença de Deus. Você precisa buscar a presença de Deus, buscar estar cheia da presença de Deus. Primeiro ponto. Quando você estiver ali naquele momento do pico do desânimo, que você estiver lá no fundo do poço, você vai orar sem parar, você vai clamar a Deus socorro. É uma atitude da mulher elegante por inteiro, buscar a Deus o tempo todo, orar o tempo todo e pedir socorro a Deus. Esse é o primeiro ponto. Buscar ser cheia do Espírito de Deus. Porque sabe quem é o Espírito de Deus? Quando Jesus ele foi para ser crucificado e ressuscitar, ele falou aos discípulos dele que mandaria que era o Espírito dele, que é o Consolador. Então, só o Espírito de Deus tem o poder de nos consolar, tem o poder de trazer reânimo, tem o poder de nos levantar, tem o poder de nos tirar lá daquele fundo do poço que a gente entra, hora ou outra. Entende? Então, procure ser cheia do Espírito de Deus. Eu, como você, nós não somos capazes de sair desse estado de desânimo, apatia, abatimento por nós mesmas. Não somos. Não pense que você é capaz, porque você não é. Eu não sou e você não é. Nós somos, sim, pecadoras e fracas. Mas o poder do Espírito de Deus em nós, que é o Consolador, ele faz isso, ó, e levanta. Mesmo que as situações ao nosso redor e derredor não tenham mudado, hein? Mesmo que as situações não tenham mudado, mas o poder do Espírito de Deus vai lá, nos puxa para cima. Então, seja cheia do Espírito de Deus. Terceiro ponto, o exemplo, aqui eu quero citar o exemplo de Davi também. O Davi, nessa época que eu vou citar aqui, ele ainda não era rei, mas ele já lutava. Ele tinha lá muitos homens que andavam com ele. E lá em 1 Samuel 30, verso 6, fala o seguinte: Davi, ele tinha voltado de uma luta, chegou lá na cidade onde ele morava lá, com 600 homens. Ele chega lá e ele encontra a cidade dele destruída, pegando fogo. Os que acabaram com a cidade levaram as famílias deles, todos, os filhos, tudo levou embora. E ele e os 600 homens chegam lá.
E sabe o que acontece? Todos os amigos dele, os 600 homens, todo mundo se volta contra Davi. Além de toda aquela situação dramática, ele sem família, ele sem filhos, ele sem cidade, ele sem nada, todos se voltam contra ele. Imagina o que estava passando com Davi. Naquele momento ele ficou abatidíssimo. E o verso 6 de 1 Samuel 30, sabe o que fala? O verso 6 fala assim: e Davi buscou o Senhor e reanimou-se no Senhor Deus. Ele reanimou-se no Senhor Deus. Aleluias! Dá um coraçãozinho aqui se você crê que Deus pode reanimar a sua vida, te dar um ânimo novo, mesmo no meio da pior situação que você esteja vivendo agora. Mas Deus pode reanimar a sua vida. Você crê nisso? Crê nisso? Faça isso como Davi fez. Ele reanimou-se no Senhor. A situação de Davi era caótica. Davi estava lá os homens todos contra ele, ele sem família, ele sem cidade, ele sem filho. E aí ele buscou o Senhor e fala aqui em 1 Samuel 30, verso 6, que ele reanimou-se no Senhor Deus. O nosso Deus tem o poder de nos reanimar. Você crê nisso? Busque isso. É assim, é orar, é buscar a presença do Senhor e clamar por socorro. E sabe o que aconteceu? Amém, amém, é assim. É assim que a gente vence o desânimo. Só o nosso Deus tem o poder de nos reanimar. E olha, vou te dizer, pode demorar, porque às vezes não é assim no estalar de dedos, não. Mas sabe na situação de Davi? Ele buscou o Senhor, ele reanimou-se no Senhor, o Senhor deu estratégia para ele, e ele foi lá, ó, e recuperou toda a família, todas as mulheres, todos os filhos, recuperou, porque o nosso Deus deu a solução. Às vezes, o nosso reânimo não vai assim, num estalar de dedos, sumir. Mas até que ele suma, sabe o que nós fazemos? Nós buscamos o Senhor, Deus, nós nos reanimamos no Senhor e nós continuamos clamando por socorro até que o Senhor vem e limpa e nos reanima de novo. É assim. É assim que a gente faz. E aí, é conviver, outro ponto muito importante, nós convivermos com pessoas que têm a palavra de Deus, que têm as verdades eternas de Deus e obedecem essas verdades a ponto de serem, nas nossas vidas, pessoas que nos estimulam, pessoas que trazem um conforto verdadeiro, eterno. Você está entendendo? Não é esse conforto paliativo, como a gente citou aqui. Não, não é. É um conforto eterno. Nós precisamos conviver com essas pessoas. Então, nesses momentos, é muito importante a gente conviver com pessoas assim, que vão trazer uma palavra verdadeira, uma palavra eterna, uma palavra assim, transformadora para as nossas vidas. E isso faz toda a diferença. Lá em Hebreus, no livro de Hebreus da Bíblia, no finalzinho do Novo Testamento, Hebreus 10, 24 e 25, fala que eles estimulavam uns aos outros para poderem voltar ao convívio da congregação. Então é muito importante isso também. E aí, o verdadeiro ânimo vem de cima. Então presta atenção nisso. O verdadeiro ânimo vem de cima. Não vem do lado, não vem de dentro. Não vem nem do lado, nem de dentro, mas vem de cima. É do alto. É do alto que vem o verdadeiro ânimo. Então não tem outra solução. Não tem outro ânimo que venha de outro lugar, a não ser de cima. Todo outro ânimo que vier de lado ou de dentro, todos esses ânimos são paliativos. O verdadeiro ânimo vem de cima, do alto, do Espírito de Deus, do nosso Deus. E eu testifico para você, isso é verdade. É verdade.
É a única solução. E quando esse socorro vem, esse ânimo, a situação muda. Ainda que nada ao redor tenha mudado, presta atenção. Ainda que nada ao redor tenha mudado, o ânimo muda, porque vem de cima. Você entende o que é? É poder de Deus. Nós não conseguimos viver uma vida animada, assim, alegre, sem esse poder de Deus. E aí, o que acontece? Muda a nossa alma, muda o nosso coração. Por isso nós dizemos que uma mulher elegante por inteiro, ela precisa tratar o coração. E precisa desse poder. Porque esse poder tem o poder de, esse poder do alto tem o poder de transformar o nosso coração. Só ele. E olha o que fala. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma fonte de ânimo. Você sabia disso? A palavra de Deus é uma fonte de ânimo. E sabe o que diz lá no Salmo 19, versos 7 e 8? Lá fala que a palavra de Deus restaura a alma. A sua alma está abatida? A palavra de Deus restaura a alma. Você está triste, desanimada, abatida? A palavra de Deus é alegria do coração. A alegria do coração. Então, quando a gente está falando aqui que faz parte do combo, todos os dias, nós lermos e meditarmos na palavra de Deus, é porque ela tem esse poder. A palavra de Deus é viva. Ela sai do papel e entra na nossa alma, no nosso coração e transforma. E ela restaura a alma e ela dá alegria ao coração. Olha aí que tremendo. Não é tremendo? Você não crê nisso? Eu testifico para você. É verdade. É verdade. Então, busque também ir à igreja. Além de conviver com pessoas que vão te falar a verdade, busque ir à igreja. Eu testemunho para você, olha, quantas vezes eu estava desanimada e desestimulada para ir à igreja, para ir a uma reunião com as mulheres, mas fui mesmo assim. Me esforcei e fui. Eu estava desanimada. Minha vontade é aquela que nós citamos no início. Quando estamos desanimadas, a gente quer ficar só quieta e não quer nem sair, nem conviver com as pessoas. Mas fui. Fui para a igreja, fui para a reunião. E sabe qual foi o resultado? Eu testemunho para vocês. Voltei de lá outra. Por quê? Porque a palavra de Deus restaura a alma. Porque a palavra de Deus alegra o coração. Então, se você estiver desanimada, ou se alguém estiver desanimado, olha, tem que buscar força, pedir força para Deus, para conseguir ir à igreja, ir a uma reunião com as mulheres, ir numa reunião que você sabe que ali vai ter o poder de Deus, a palavra de Deus, porque você volta de lá outra pessoa. Eu testemunho para você. Para vocês, é real, é real. Já aconteceu isso inúmeras vezes. Então, por último, a gente sabe o quê? Que quando isso acontece, a gente busca, assim, e a gente busca em Deus, né, vencer o desânimo. Quando isso acontece, nós conseguimos fazer tudo que vem. Lembra que eu disse lá no início? Quando estamos desanimadas, uma atividade que é uma formiguinha parece um elefante. Só que quando Deus vem e faz essa transformação e vai nos fazendo conseguir vencer o desânimo, assim, nele, buscando nele, e com o exemplo de Davi aqui, e na presença de Deus, buscando o Espírito de Deus, a palavra de Deus, sabe o que acontece? O oposto. Então, nós recobramos o ânimo, nós fazemos aquelas atividades que são pesadas, um elefante, como se fossem uma formiguinha. Concorda? É real. Então, o oposto vira. Aquelas atividades que são pesadas, difíceis, desafiadoras, um elefante mesmo. Nós fazemos essas atividades como se elas fossem uma formiguinha. Isso acontece. Então, é assim que a mulher elegante, por inteiro, vence o desânimo. É assim, desse jeito.
E eu afirmo para você categoricamente, não tem outra forma de vencer o desânimo de verdade a não ser assim. Encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece que estão desanimadas e precisam ouvir essas verdades de Deus. Encaminhe esse vídeo, porque quando assim as coisas mudam, nós conseguimos verdadeiramente vencer o desânimo, aí nós conseguimos nos exercitar, ir à academia, nós conseguimos manter uma dieta saudável, nós conseguimos nos arrumar. Vocês disseram aqui, ó, tanto contribuindo nos comentários, no canal, que um dos motivos pelos quais vocês não se arrumam é justamente o desânimo. Então, quando a gente recebe o ânimo novo de verdade do nosso Deus, que é de cima para baixo, do alto, aí a gente consegue fazer o quê? Nós conseguimos manter uma vida saudável, nós conseguimos cuidar de nós, cuidar dos que estão ao nosso redor, cuidar da nossa casa, atender a todas as demandas da vida, capacitadas pelo poder de Deus. É assim. Amém? É isso que nós buscamos. E é assim que a gente vai conseguir o quê? Estar arrumada, bem vestida, todos os dias. Assim nós conseguiremos tratar as pessoas, ter um comportamento e uma postura elegantes todos os dias. Por quê? Porque nós recebemos do alto o poder de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua vida. Encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece que precisam dessa palavra. Um grande beijo, excelente sexta, continuamos juntas aqui.